Saúde os irmãos com a paz do Senhor, a igreja poder sentar nessa manhã. Hoje uma lição bastante extensa, e nós já enfrentamos batalha aqui no início, né, irmão Clairto? Então, vamos crer que o Senhor tem algo a nos dizer, trazer ao nosso coração. Como eu estava falando para os irmãos, eu vou precisar acelerar um pouco os slides, para conseguir dar conta do horário e passar tudo o que tinha programado, porque os irmãos que observaram a lição, ela fala sobre os profetas e as profecias e a revelação final. Então, basicamente, são quase 6.000 anos, ali 4.000 anos mais ou menos, de história. Em uma hora de aula é difícil a gente conseguir colocar tudo dentro daquilo que o autor está propondo. Porque essa revista, ela traz assuntos sobre bibliologia. Então, sobre bibliologia, ele vai falar sobre os profetas maiores, os profetas menores e o livro da Revelação, que seria o Apocalipse. Mas focado, e aqui está, na verdade prática, que eu coloquei aqui, profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Então, na verdade, o que o autor está propondo? Que através destas mensagens e das profecias, e nós vendo o cumprimento das profecias do Senhor, em nós desperta a esperança do que aquilo que está na palavra do Senhor certamente se cumprirá sobre nossas vidas. Então, inicialmente aqui, falando, então, quem são os profetas? Quem são aqueles profetas que trazem essa mensagem? Nós temos na Bíblia profetas orais que não deixaram nada por escrito, mas que profetizaram a nação. E o tema da lição se fala daqueles profetas que deixaram as suas profecias ou o período histórico onde eles estavam vivendo por escrito. Quem eram esses profetas então? Eles eram divinamente designados por Deus para a proclamar a revelação antecipada da vontade de Deus. E essa palavra hebraica, na verdade, nambi, significa porta-voz ou aquele que fala em nome do Senhor. Ele é um porta-voz, é como se ele falasse em nome de Deus. Ele traz a mensagem do Senhor. Então, a profecia é a descrição antecipada da vontade de Deus. É o que Deus está trazendo às nações. Profetas, então, que a lição nos traz como profetas maiores e profetas menores. Dentro desses livros, na Bíblia, nós temos um conjunto com 17 livros. Os 5 primeiros aqui são colocados como profetas maiores, enquanto que 12, os últimos, são conhecidos como profetas menores. A classificação quanto a profetas maiores e profetas menores não quer dizer que a mensagem dos profetas menores seja de menos importância que as profecias que estão contidas nos profetas maiores, mas se fala na extensão do texto produzido. Por exemplo, se nós pegarmos todos os livros dos profetas menores, ele não vai chegar a 30% do livro do profeta Isaías. Então, por isso, eles são chamados de profetas menores. Não que a sua profecia ou a revelação não tenha igual significado ou importância. Então, para nós atendermos o tempo, vamos falar então inicialmente sobre os profetas maiores. Se eu estiver falando muito rápido, os irmãos quiserem que eu explique com mais atenção, os irmãos podem se manifestar nessa manhã. Como eu falei, é um período de história muito grande, que eu vou tentar trazer aqui de forma resumida, porque eu gostaria de me deter um pouquinho nas cartas do Apocalipse. Então, o profeta Isaías, um dos profetas maiores, profetizou em Judá, seu nome significa o Senhor e a salvação, exerceu seu chamado no período de 5 reis aqui, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Vocês lembram que a respeito desse primeiro rei Uzias, né, no ano que morreu, o rei Uzias foi quando o Senhor o chamou. E segundo a tradição judaica, ele teria sofrido, então, seria morto no período de Manassés, onde ele teria sido cerrado, o profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é interessante, ele possui 66 capítulos. O livro do profeta Isaías, ele é considerado como uma mini-bíblia. E nos primeiros 39, ele começa a falar, ele fala sobre dentro de Jerusalém e os seus arredores.
Já os demais refletem sobre o exílio na Babilônia e os acontecimentos posteriores ao cativeiro. Ele é considerado aqui um profeta messiânico, ele tem diversas profecias acerca da vinda do Messias, e também são profecias de um tempo que está acontecendo, um tempo próximo, um tempo vindouro, que é quanto à vinda do Messias, e também um tempo escatológico, um tempo futuro. O tema central do livro do profeta Isaías é a salvação vem do Senhor, que está escrita 27 vezes ao longo do texto. Depois nós temos, como um dos profetas maiores, o profeta Jeremias. O seu nome significa, do hebraico, é Jeová exalta ou ainda Jeová derruba. Ele profetizou em Judá, exerceu o seu ministério num período de 40 anos. Durante os últimos reinados aqui de 5 reis de Judá, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. O profeta Jeremias avisou que o tempo de arrependimento havia se esgotado e que Judá sofreria o juízo de Deus. Ele profetizou o cativeiro, que o cativeiro babilônio seria inevitável. Ele convida o povo ao arrependimento, mas mesmo assim ele continua profetizando acerca que o povo não se arrependeu, então que o povo deveria aceitar então esse cativeiro, a vinda que Jerusalém caía diante de Nabucodonosor. Anunciou que Deus salvaria o remanescente do seu povo por meio do exílio, e após o cativeiro haveria uma maravilhosa restauração sob uma nova aliança. Então, nós sabemos que o profeta Jeremias, o texto também nos traz a respeito dele, que o Senhor o chamou para profeta desde antes do seu nascimento. Ele ainda foi chamado ao ministério, ele era uma criança, ele ainda era muito jovem quando Deus o chamou, teria um chamado profético na vida dele. E ele foi um profeta que sofreu muito. Em 40 anos ele falou, ele pregou, e o povo não ouviu, e o povo não se arrependeu, e posteriormente sofreu as consequências. Nós vemos muito nas vidas dos profetas, depois nós vamos ver em alguns específicos, que eles vivem, a vida do profeta, ela é como se fosse uma ilustração daquilo que Deus quer trazer ao seu povo. Então nós vemos muitas vezes esses profetas profetizando e utilizando-se de situações. Nós vemos momentos onde eles trazem vivências que ilustram aquela mensagem que eles estão tentando passar. Lamentações, então, é considerado um livro dos profetas maiores, porque é de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Também faz parte do Velho Testamento. Ele, na cultura hebraica, ele é considerado como uma continuação do livro de Jeremias, que ocorreu, no caso, essa escrita no ano 586 depois de Cristo. Isso é o período já do cativeiro babilônio. Nós vamos saber que houve 3 levas, 3 processos de deportação no povo de Israel. Jeremias permaneceu, então, em Israel. E Jeremias vai chorar essa destruição e vai escrever sobre isso. O livro de Lamentações é um pranto, na verdade, uma lamentação, mas ao mesmo tempo que ele está arrasado pelo seu povo por aquela destruição, porque a destruição, nós vamos ver, tanto ele quanto o profeta Abacuque vai falar a respeito da destruição de Jerusalém. E os historiadores nos colocam que essa destruição foi terrível. Foi terrível o que houve quando Nabucodonosor adentrou Jerusalém, quando o povo começou a sofrer, o povo que foi pelo cativeiro e o povo que morreu nesse período, o templo que foi queimado, que foi destruído nesse tempo. Era tanto sangue, segundo os historiadores, que os próprios cavalos resvalavam no sangue das pessoas que foram mortas nesse período durante a invasão de Nabucodonosor. Então, é de chorar mesmo, é de lamentar a terra arrasada que sobrou, o povo que foi levado para a deportação, foi levado para o cativeiro, e sobra só em Jerusalém alguns considerados mais excluídos da sociedade, alguns mais miseráveis, e Jeremias fica ainda. Então nós vamos ver que toda essa situação ele está lamentando, mas ao mesmo tempo nós vamos ver que ao longo desses 5 capítulos, que ao mesmo tempo que discorre a tristeza do que houve, o lamento do que aconteceu a respeito do cativeiro, ao mesmo tempo é a confiança em Deus e a esperança no futuro, que realmente esse povo seria restaurado.
Nós temos também, dentro dos profetas maiores, o profeta Ezequiel. Seu nome significa Deus fortalece ou Deus torna forte. Também foi levado para o cativeiro da Babilônia em 597 a.C. Ele estabeleceu morada já próximo ao rio Quebar, na Babilônia. O grande propósito da mensagem de Ezequiel era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que Deus iria restaurar, que Deus ia cumprir a promessa de restauração. Anunciou o julgamento sobre Jerusalém, sobre as nações estrangeiras, a restauração da casa de Davi, que serão cumpridas plenamente com Cristo, e anunciou Jesus Cristo como rei e pastor. Então nós vamos ver que ele profetiza. Junto ao rio nós temos mensagens muito interessantes da visão da glória de Deus que esse profeta tem, da visão dos olhos, do vale dos ossos secos. Nós vemos que há uma promessa de restauração para o povo de Israel, e todas essas promessas que nós vemos desses profetas, elas vão se cumprindo posteriormente. Elas vão se cumprindo e nós estamos vivendo até hoje o cumprimento das profecias do profeta Ezequiel. Nós vemos a restauração do povo de Jerusalém, o povo de Israel, novamente como nação, retornando para a sua terra, e ainda tem judeu retornando para Israel. Então nós vemos que Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. O profeta Daniel também foi levado cativo, esse aqui já para a corte real. Ele foi levado em 605 das primeiras levas aqui. O seu nome significa Deus é o meu juiz. Ele serviu sob o total de 5 reis babilônios e mais 2 reis medo-persas. E no governo de 3 desses reis, ele exerceu a função de como um primeiro-ministro, que foi no reinado de Nabucodonosor, Belsazar e Dario. E o propósito de Daniel é ensinar a verdade que, embora o povo de Deus esteja escravizado como uma nação pagã, o próprio Deus é soberano e dispõe do destino dos indivíduos e das nações. É interessante falar a respeito do profeta Daniel. Quando nós lemos o livro, ele não está em ordem cronológica dos acontecimentos. Ele tem, se eu não me engano, acho que até o capítulo 5, depois do capítulo 6, ele vai alterar essa numeração de capítulos. Ele não está na ordem dos fatos que ocorreram aqui, porque ele tem a parte da visão antes do momento onde vem o governo persa, quando tomam aquela região ali. Então, temos que ter um pouco de cuidado quando nós lemos o livro de forma literal ou lermos capítulo a capítulo, porque ele não está disposto na ordem cronológica dos acontecimentos aqui. E Daniel, lendo a palavra do Senhor, e é interessante aqui, que ele percebe que o tempo do cativeiro havia chegado ao final, esses 70 anos que passou, e Daniel começou a clamar misericórdia pelo seu povo. Daniel começou a pedir, se arrepender pela sua nação, pelos pecados do seu povo. Mesmo que Daniel fosse considerado alguém que justo perante Deus, que orasse perante o Senhor, que estivesse perante o Senhor, ele vai pedir, ele vai orar e vai interceder por essa nação. Ele vai confessar os pecados da nação. Ele vai confessar esses pecados. Ele vai clamar pelo arrependimento. Ele vai pedir que Deus realmente restaure essa nação. E Daniel era um homem de oração. E eu só encontro 2 homens que são chamados de Deus de uma forma tão próxima, tão carinhosa, e que recebem as maiores, não digo as maiores revelações, mas as revelações do porvir, que é Daniel e João, que são chamados de amados do Senhor. Quando nós vemos o anjo trazer a mensagem e a revelação a Daniel, ele chama Daniel de homem muito amado, que a oração de Daniel chegou diante de Deus. Nós vemos aqui também um princípio de batalha espiritual, porque quando Daniel ora, a oração ele chega diante dos céus, mas a resposta ela demora para chegar. E ele insiste em oração. Significa que para a nossa vida, muitas vezes, não que Deus não escute a nossa oração na primeira vez que a gente faz, mas que nós temos que insistir, porque a oração, irmãos, nós temos que entender que a oração não é só um canal de comunicação com Deus, ela é a própria guerra, ela é a própria batalha. Então, Daniel entendeu isso. Dos profetas menores,
nós vamos ter aqui Amós, que significa carregador de fardos. Ele profetizou no reinado do rei Uzias, então aqui nós vemos que ele também vai ser contemporâneo de Isaías. Muitos desses profetas, eles são contemporâneos uns dos outros. Deus levanta vários, às vezes ao mesmo período de tempo. E também, quando Jeroboão também ainda era rei do norte. Ele foi pastor de ovelhas, boiadeiro e colhedor de sicômoros, que era um tipo de figo. A profecia de Amós censurou a condição social, moral e religiosa da nação. Ele viveu numa época que os ricos queriam ficar mais ricos. E a imoralidade estava num nível abominável. A perversão religiosa era tão grande que a idolatria era considerada normal. Apontou para a esperança de restauração e grande exaltação para o povo de Deus após o exílio que se aproximava. Então nós vemos que Deus levanta os seus profetas para falar a situação da nação, para profetizar aquele povo, a condição que aquele povo se encontrava, para alertar que viria o juízo. E é triste que nós vemos de todos os profetas, o povo chegou num ponto que não se arrependeu. Precisou passar pelo cativeiro da Babilônia, precisou sofrer para entender os seus pecados, para que Deus curasse o problema principalmente da idolatria que estava acontecendo dentro do povo de Israel. E Deus levanta um profeta, um homem simples, um boiadeiro, um pastor de ovelha, um colhedor de sicômoros, para profetizar. A prova que o Senhor sabe quem ele escolhe. Oséias. Oséias significa a salvação é do Senhor. Ele viveu no reino do norte, durante o reinado do rei Uzias, Jotão, Acás. Deus pediu que Oséias se casasse com uma mulher adúltera. Aqui é o que eu estou querendo dizer. Deus chamava os profetas, a vida dos profetas, ela passava a ser um sentido figurado daquilo que Deus queria responder ao seu povo. Era uma espécie de parábolas, ou seja, era a ilustração, a vida do profeta, o que ele vivia, certas formas como ele trazia uma ilustração às mensagens, era um significado do povo de Israel com o Senhor, que aquilo que Deus queria trazer como mensagem era uma ilustração, era uma forma prática do povo entender que Deus estava tentando falar, dessa maneira tipológica. Então, enquanto Oséias representava a Deus, a sua esposa, no caso adúltera, Gômera, representava o reino do norte, Israel. Então, aqui há uma misericórdia de Deus com essa mulher, e ao mesmo tempo ela é uma mulher que está adúltera, ou seja, enquanto o povo de Israel estava adulterando, estava esquecendo a sua aliança com Deus, estava buscando a deuses estranhos, cultuando aos deuses cananeus daquela região e fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. Não só deuses cananeus, nós vamos ver que ali em Dan e Betel havia adoração também, e que não era adoração, o culto real perante o Senhor. Então, isso é profetizado por Oséias. Então, a mesma condição de traição e ofensa vivenciada por Oséias, o que ele viveu na vida dele, representa a atitude do povo de Deus para com Deus. No entanto, o trato que Deus tem de Israel de dar uma nova chance a Israel também é demonstrado através da paciência de Oséias com a sua esposa infiel. Nós temos também o profeta Joel. Interessante, o profeta Joel, nós não temos muito a falar quanto à sua origem. Mas ele tem uma profecia muito importante, muito interessante. Joel significa Jeová é Deus. Ele anuncia uma mensagem escatológica que depois ela é cumprida, ela é citada lá em Atos dos Apóstolos, ali por Pedro, sobre o derramamento do Espírito sobre os últimos dias. Ele apresenta a praga de gafanhotos que ocorreu em Judá, e essa praga realmente ocorreu. Nós vamos ver tanto Joel, quanto Malaquias falando das pragas de gafanhoto. E aí ele fala o que não devorou a locusta, devorou ali, passa o migrador, passa o cortador. Na verdade, são fases de vida do gafanhoto. Então, foi uma praga tão grande. E ele estava anunciando que viria essa praga, que ele estava vindo, que o povo deveria orar para que essa praga não chegasse até o reino. Mas ela também representava o que os babilônios fariam. Porque essa praga que de verdade ocorreu, houve essa praga de gafanhotos,
Em todas as fases de vida do gafanhoto, o que um não devorou, o outro destruiu, a ponto de serem comidos até o couro, até os odres foram consumidos pelo gafanhoto. Até a casca das árvores foi consumida. Esse tempo, Joel profetiza também que a nação sofreria por seca, por um período terrível que eles estariam sofrendo nesse momento aqui. Então, nós vemos muitas coisas acontecendo aqui e Joel falando a respeito disso. Traz um convite a arrependimento e a oração e, por fim, anuncia os juízos de Deus a caírem sobre as nações ímpias no devido tempo. Então, Deus sempre mostra, através dos seus profetas, nós vemos, sempre há algo de prático que está acontecendo com o povo e que, de fato, tem uma mensagem espiritual que nós precisamos entender. Miqueias, que significa quem é como Jeová, levantado por Deus para profetizar em Judá, exerceu seu ministério durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Ele dirigiu sua mensagem tanto ao reino do sul quanto ao reino do norte. Aqui Miqueias também é considerado um dos profetas messiânicos. Ele profetiza acerca da vinda do Messias. Ele reflete as condições sociais e religiosas dirigidas por Ezequias. Ele usa um estilo semelhante ao de Isaías e alterna sentenças de calamidade e esperança. Então, sobre juízos e restauração. Profetizou a queda de Samaria e, por fim, a vitória do reino de Deus. Abacuque. Abacuque não encontramos muito acerca do significado desse nome, mas a raiz dele, do hebraico, dessa palavra, ela tem um significado de abraço. Então eu posso dizer que Abacuque, ele tem um significado de aquele que abraça. Ele viveu num período do reinado do rei Joaquim. Essa data também coloca ele junto com o profeta Jeremias, profetizando ao mesmo tempo. O enredo de Abacuque gira em torno do cativeiro de Judá por parte da Babilônia. E é lindo o livro do profeta Abacuque, nós vemos que é um questionamento dele com Deus. Até quando, Senhor, nós vamos... Primeiro ele questiona a Deus até quando o povo de Israel estará sofrendo em consequência da atitude que está acontecendo dentro do próprio povo de Israel. Do que está acontecendo lá, das situações que estão ouvindo lá. Até quando, Senhor, nós vamos sofrer com isso? E aí quando Deus traz para Abacuque que a Babilônia seria a mão de Deus, quando que a Babilônia serviria como uma ação não punitiva de Deus, mas uma ação educativa, posso dizer assim, para corrigir o povo de Israel, ele também se lamenta e ao final o Senhor diz que ainda assim esse povo por fim seria destruído. E nós vemos um texto maravilhoso dele a respeito da esperança do Senhor, louvar ao Senhor, não importando a situação no final aqui dos capítulos de Abacuque. Então ele questiona a Deus, por que o Senhor permite uma nação pagã e ímpia seja agente do Senhor, né, para punir o seu povo, mas essa punição ela tem sentido de correção ao povo de Deus, porque é triste ver os profetas falando, Deus levantando profetas diversos para dizer para o povo que o povo precisava se arrepender dos seus pecados. E o povo insistiu no erro. Não bastou o reino do norte ser exterminado, ser levado, ser esparramado. Ainda o reino do sul que restou não ouviu a mensagem de Deus, não ouviu Deus falando, até que foi sofrer pelo cativeiro da Babilônia. Então Deus, em sua sabedoria, consegue usar o pecado para punir o pecado, usando os ímpios para castigar a impiedade de Judá. Mas, por fim, o seu ato final será extinguir o pecado. Sofonias. O nome Sofonias significa Jeová ocultou. Ele viveu em Judá, profetizou no final do reinado, ali, também foi contemporâneo de Jeremias. A sua pregação consistia em avisar ao povo sobre a ira inevitável que se aproximava com a invasão dos babilônios. Seu tema principal é o dia da vinda, o dia do Senhor, a vinda do dia do Senhor, quando Deus castigará todas as nações. Usa uma linguagem figurada para isso. Conclui com uma mensagem de restauração para o povo que se arrepende.
apontou os pecados do príncipe e a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Então ele traz mensagens não só a respeito do cativeiro que vai acontecer na Babilônia, mas também ele traz mensagens de fundo escatológico. Então, basicamente, quase que todos eles, nós vamos ver, em sua maioria, os profetas, tanto maiores quanto menores aqui, todos trazem profecias acerca do que estaria para vir imediato, a respeito do povo de Deus ali com o cativeiro babilônio, o que eles passariam ali, a respeito da vinda do Messias, a respeito do que aconteceria historicamente e também do porvir do dia do Senhor. Ageu já é um profeta posterior ao exílio, já depois do retorno deles da Babilônia. Ageu foi um profeta pós-exílio, significa o nome dele festivo. Foi levantado como profeta do Senhor, a fim de que profetizasse ao povo, de maneira que eles fossem estimulados e se esforçassem para reconstruir o templo. Nós vemos que o templo do Senhor ele passou um período onde houve uma interrupção nessa construção. E Deus levanta tanto Ageu aqui para profetizar, como Zacarias, para fortalecer o povo, para terminar aquele momento ali, onde eles começam pelo altar, mas eles têm que continuar a sua construção. Então são muitos levantes que o povo começa a sofrer e se desmotivar. E um dos motivos aqui que o Senhor levanta esses profetas é que o povo, ao invés de se preocupar em reconstruir o templo do Senhor, começou a cuidar das próprias vidas. Porque depois nós vamos ver lá em Malaquias, Deus falando em Malaquias, porque o povo estava tão preocupado com a própria vida, que esqueceu que precisava construir o templo do Senhor e esqueceu que haviam ali os levitas. Os levitas, que eram esta tribo, eles não receberam a terra para se fixar e nem tinham uma forma de sobrevivência. Eles sobreviviam daquilo que era levado ao templo do Senhor. Só que o que aconteceu? Cada um foi cuidar da sua vida e se esqueceram que havia aquela tribo também que precisava ser sustentada. Resultado, os levitas também estavam aqui, a tribo em geral, vivendo uma negligência perante o Senhor. Porque eles não estavam mais, então, buscando, procurando atender, mas sim cuidando da própria sobrevivência, cuidando da sua vida. E por isso esses 3 profetas, o Senhor levanta eles não só para que eles profetizem, para que o povo se anime a reconstruir o templo de Jerusalém, aquele templo que lhe foi queimado, mas que agora está sendo reconstruído, para que o povo executasse por fim aquilo que havia nas ordenanças do Senhor e se preocupasse com a lei do Senhor. Então ele se adverte, o povo, então, muitos estão prosperando. É interessante que nós vemos, às vezes, no texto dele, inclusive, falando que há muitos estavam com as suas casas já construídas, às vezes o telhado das casas era melhor do que o templo do Senhor, do que a construção do templo do Senhor. Então tinha gente muito mais preocupada com o seu eu do que com a casa de Deus. E isso o Senhor levanta o profeta Ageu. Por isso ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque quando nós vemos o segundo templo, sabemos que ele é um templo muito inferior ao templo de Salomão. Enquanto os jovens choravam porque tinha um templo novo, os mais antigos choravam porque o templo não era aquilo que eles imaginavam, aquilo que eles viveram. E às vezes a gente faz isso também, né, irmãos? A gente chora se lembrando do templo, do que era o chamado, do que era a glória de Deus, quando nós vemos saudosamente irmãos que foram usados pelo Senhor e vemos o operar de Deus. Às vezes a gente está chorando lembrando do passado, mas nós temos que lembrar que nós temos jovens que estão chorando pelo tamanho do tempo que eles estão recebendo. Cabe a nós mostrar para esses jovens que a glória do segundo templo será maior do que a da primeira. Cabe a nós, assim como Joel advertiu, levar para a próxima geração o que é poder de Deus, o que é glória de Deus. Então Deus nos adverte hoje também a usarmos a sua palavra para isso. Que os nossos jovens precisam conhecer o que é o poder de Deus e o que é o Deus da promessa. Zacarias, da mesma maneira que Ageu aqui, levantado por Deus para profetizar o tempo de restauração do povo de Israel, do exílio da Babilônia. Seu nome significa Yahvé se lembra, ou aquele a quem Deus se lembra. Além de Zacarias, nós vemos aqui que Zacarias também era sacerdote.
ele vai profetizar no mesmo período que Ageu, e ele vai animar Zorobabel a concluir aquilo que ele havia começado. Que Deus havia levantado Zorobabel para isso, que era um descendente de Davi, a estabelecer o templo que o Senhor lhe ordenou. Anunciou também a vinda do Messias como o renovo do Senhor. Malaquias, último profeta aqui, dos profetas menores, antes também do período do Novo Testamento. Então, o seu nome significa meu mensageiro. Entre outras coisas, como eu já falei aqui, ele trata do desleixo mostrado pelos sacerdotes da época segundo o templo, que traziam animais defeituosos para oferta. Esse é um pecado também, e também a infidelidade na questão dos dízimos. Aqui é o que eu expliquei anteriormente. No período de Ageu, Zacarias, nós vemos, após o retorno do cativeiro da Babilônia, vai ser dado o processo de reconstrução do templo. Primeiro começando pelo altar, porque primeiro Deus reconstrói a minha vida. Primeiro se reconstrói o altar, para depois o Senhor construir o templo. Para depois os muros serem levantados. Então toda a obra do Senhor começa em mim. Deus começa trabalhando. E nós vemos Malaquias falando, por que ele fala trazei todos os dízimos à casa do tesouro? Porque naquele período as pessoas estavam preocupadas com a sua vida, como eu já havia falado, em estabelecer os seus próprios propósitos e haviam esquecido de cuidar da casa de Deus. E também aqui nós vamos ver o que ele está colocando quanto a esse desleixo da oferta. Então, a casa do Senhor estava sendo negligenciada. Os levitas não estavam também, e os sacerdotes aqui, não estavam executando segundo aquilo que Deus havia lhes ordenado. Estava sendo feita a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia nos diz, maldito que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então é isso que Malaquias adverte ao povo, a tornar e a fazer as coisas do Senhor de forma correta. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, como também o último profeta antes de João Batista. E aqui nós temos um período de 400 anos de transição, que vai se dar depois do domínio persa, domínio grego, depois domínio romano, e conclui com o dia do Senhor está vindo. Jonas, ele não profetiza para o povo de Israel, ele sai, né? Ele vai profetizar no reinado de Jeroboão II, seu nome significa pomba. Ele vai ser chamado para pregar em Nínive, nós conhecemos a história, ele foge. Ele tem uma aversão contra este povo, né? Muitos dizem que tem várias questões históricas aqui para colocar contra Jonas, né? A questão da crueldade do povo assírio. O povo assírio era realmente cruel. Nessa época eles praticavam o que nós chamamos de empalamento, colocavam as pessoas empaladas em estacas, matava, às vezes ficava vários dias a pessoa agonizando ali para até morrer. Eles faziam decapitações e colocavam as cabeças nas entradas da cidade onde eles passavam para dar medo, eles aterrorizavam, as pessoas eram amarradas a cavalos, eles partiam despedaçados. Então a prática de guerra síria, em Nínive, aqui capital da Síria, era uma prática terrível. Então Jonas, há uma interrogação se Jonas tinha medo de ir pregar lá. Existe um outro contexto histórico que nos trata que a família de Jonas havia sofrido em decorrência de uma ação assíria. Que ele havia perdido familiares cruelmente assassinados pelo governo assírio. Também é um outro contexto que fala. Mas, na verdade, aqui, quando nós vemos que ele tem essa aversão, porque ele vê eles como um povo diferente, eles não são o povo judeu. Ele não queria pregar a verdade, ele preferia morrer do que ver Nínive poupada. E Deus fala com ele, porque Deus é longânimo e tem misericórdia. Deus mostra para ele a misericórdia que ele tinha com aquelas crianças que haviam lá em Nínive, que não sabiam discernir a mão direita e da esquerda. E nós vemos que ao mesmo tempo, enquanto Jeremias pregou 40 anos e o povo não se converteu, o povo não se arrependeu, em 4 dias... Nós vemos depois Jonas pregando, um período ali que vai ser destruído ali, em 40 dias, que ele sai pregando a cidade, em 40 dias será destruído, o povo se arrepende. É interessante ver esse contraste, né? Quanto que o povo de Deus, 40 anos foi pregado por Jeremias, não se arrependeu, o
povo de Nínive, uma nação ali idólatra, terrível, se arrepende de seus pecados. Só que esse arrependimento não durou muito tempo. Nós vamos ver 150 anos depois, o profeta Naum vai profetizar, que seu nome significa conforto. 150 anos depois de Jonas, ele também vai direcionar a profecia para Nínive, contra Nínive, e que esse povo extremamente tirânico e bárbaro seria destruído, também para confortar Judá. Então ele esteve atuando por ocasião no final do reinado de Judá, no tempo do rei Josias. A pregação de Naum a Nínive é condenar Nínive à destruição completa, levando a crer que a mensagem anunciada por Jonas perdeu o efeito anteriormente. Então Deus deu tempo para aquela nação se arrepender. Mas o povo se arrependeu e esse arrependimento não foi suficiente, não durou por muito tempo. Obadias. Obadias significa servo de Javé ou adorador de Javé. A correspondência das mensagens deles se dá o período de Jeremias, no capítulo 49, provavelmente tenham sido contemporâneos. A mensagem centra-se em juízo punitivo contra Edom, Edom aqui, os descendentes de Esaú comemoraram a destruição aqui, se alegraram quando Judá foi levado ao cativeiro pelos babilônios. Mas Obadias então anuncia que Edom será destruído e que Israel será novamente restabelecido a sua possessão no futuro. Eu passei assim correndo, irmão, assim não vai dar muito tempo para nós falar muito. Mas eu queria parar um pouquinho aqui. O que o autor da lição está nos sugerindo? Ele está falando a respeito das profecias para que nós tenhamos esperança no cumprimento das profecias. Que assim como o Senhor prometeu, Ele é fiel. Vemos tanto nos profetas maiores quanto profetas menores que tudo aquilo que foi profetizado, tanto à nação de Israel quanto aos povos aos seus arredores, realmente teve o seu cumprimento. Profetas são o arauto de Deus, são o porta-voz de Deus para falar ao povo aquilo que o povo precisa corrigir-se perante o Senhor. Mas então o autor coloca as cartas, ou coloca o livro de Apocalipse como o livro da revelação dentro da mesma lição. E aqui eu quero fazer uma pausinha, se os irmãos quiserem me acompanhar. Peguem lá a Bíblia, capítulos do livro de Apocalipse. Primeiro capítulo, 2 e 3. Fiquem com a Bíblia aberta. Eu gostaria até de dar a oportunidade para os irmãos participarem. Mas como o tempo nosso é curto e muito assunto para falar, talvez não seja possível. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que assim como os profetas mostram a história que passou, as cartas do Apocalipse mostram também a continuidade da história no decorrer do tempo. E o seu cumprimento hoje. Então, o Apocalipse significa que então, porque o tempo está próximo, escreve as coisas que tem visto, as que depois dessas irão de acontecer. Então, Apocalipse ali, 1:19, é exatamente esse versículo que nós temos aí. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer. Por quê? As cartas às 7 igrejas da Ásia, essas 7 igrejas, elas realmente existiram. Elas ficam hoje na localidade, o próximo que nós chamamos da Turquia. Então, tiveram essas 7 igrejas. As cartas do Apocalipse, elas têm 3 sentidos. As cartas das igrejas do Apocalipse. Primeiro, ela tem um sentido literal do que estava acontecendo naquele momento com essas igrejas. Então, ela tem um sentido do que estava vivendo naquele momento as igrejas da Ásia. Segundo aspecto, ela tem um sentido escatológico ou histórico, que corresponde aos períodos históricos da história da igreja na humanidade. Então, as 7 cartas são 7 tempos das igrejas que passaram por épocas da história. E, por fim, as 7 cartas, elas também têm um sentido de aplicação pessoal para a nossa vida. Então, as cartas, quando nós lemos as cartas do Apocalipse, quando nós estudamos as cartas do Apocalipse, elas têm 3 sentidos. Elas podem ser daquele período histórico, da história das igrejas e também para a nossa vida com uma aplicação prática. Então, vamos para a primeira igreja aqui, a igreja de Éfeso,
No capítulo 2, vocês podem acompanhar, depois nós vamos ver o versículo para ler. A igreja de Éfeso, ela é chamada igreja desejável, o nome significa desejável. Ela é a igreja apostólica, porque ela é uma igreja que ela vai permanecer até o período do último apóstolo vivo, o apóstolo João. O período da história da igreja é o período da história dos apóstolos. Essa igreja vai falar a respeito, lá no versículo 2, diz o seguinte: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu achastes como mentirosos. E sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome, não negaste, não te cansaste. 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, lá no versículo 6, mais adiante, diz assim: tenho, porém, isso, que aborreste as obras dos nicolaítas, os quais também aborreço. Então, a igreja de Éfeso foi uma igreja que lutou muito contra as heresias. O período apostólico foi o período que mais conseguiu barrar as heresias de entrarem para dentro da igreja. Então, por isso que é uma igreja que o Senhor diz para ela que aborrece as obras dos nicolaítas, como também aborreço. Havia nesse período uma seita chamada dos gnósticos, que havia também entrado para dentro do cristianismo. E esse Nicolau, por isso nicolaítas, ele criou uma teoria dentro da doutrina dos gnósticos que assim, já que o espírito é bom e o corpo é mau, eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser. Então eu posso andar na promiscuidade, é o meu corpo não tem nada a ver, a alma que é importante. Então essa foi uma doutrina que foi combatida pelos apóstolos. O que mais que essa igreja estava sofrendo? Estava perdendo o primeiro amor. Nós vemos lá na terceira epístola de João, que ele se refere a um irmão que não recebeu como devia os seus irmãos que estavam indo para a sua região. Não havia amor mais naquela igreja. E o apóstolo João fala, na última epístola a João, ele fala sobre esse irmão que não estava tendo amor para receber os seus. Então esse é o período histórico. De fato é o que estava acontecendo lá em Éfeso. Mas o que fala aqui a respeito desse versículo aqui? Ó? Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-se, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti. Nós vemos que o Senhor é aquele que anda no meio da igreja. Nós vemos isso, a descrição a João. Ele é o que anda no meio das igrejas. E como ele anda no meio das igrejas, ele diz: brevemente virei a ti. Então, guardem esse movimento. Igreja de Esmirna. Essa igreja aqui significa mirra. Foi a igreja que sofreu, num período histórico, uma grande perseguição. Nós vamos ver que lá na continuação do capítulo 2, versículo 9, diz: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são como sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. A igreja de Esmirna, ela sofreu, um período da história, realmente uma perseguição. A cidade onde ela estava localizada era uma cidade rica. Era uma cidade rica, mas a igreja era uma igreja muito pobre. Por isso que o Senhor diz para ela: mas tu é rico. Então, no meio daquela cidade rica, que tinha uma igreja pobre e miserável, o Senhor está dizendo para a igreja que essa igreja pobre e miserável é uma igreja rica. Então, é isso que o Senhor está falando para ele. E as blasfêmias que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. E aí ele fala a respeito do futuro, que o diabo, vosso adversário, lançará alguns de vós na prisão. Período da igreja de Esmirna é um período após o período apostólico, até o ano 303 depois de Cristo. O ano 303, edito de Milão, edito de tolerância, edito de Constantino, que extinguiu então a perseguição aos cristãos. Nesse tempo é a igreja mártir, é a igreja dos pais na fé que nós chamamos, onde aqui eles sofreram, muitos foram lançados nas prisões, foram vários imperadores, períodos que lançaram nas arenas, que morreram a fio da espada, que morreram queimados. Então nós temos diversos mártires da igreja aqui, na igreja de Esmirna. E o que o Senhor que passeia na igreja está dizendo para ela? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa foi a igreja que não recebeu repreensão.
ela não recebe. Pérgamo. Essa é uma igrejinha complicada. Vamos lá para Pérgamo, então, essa carta. Continuação no capítulo 2, versículo 13. Eu sei das tuas obras, e onde habitas, e onde está o trono de Satanás. O que retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda, nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, qual foi morto entre vós, como Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual também eu aborreço. Arrepende-te quando, pois, não virei em ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Então, a igreja de Pérgamo, quando fala o trono de Satanás, a Pérgamo era uma cidade aqui muito idólatra. Haviam templos de adoração. E lá tinha um grande templo de adoração ao César, ao imperador. E cristão não adora imperador. Por isso que Antipas foi martirizado. Antipas, fiel testemunha, ele foi colocado dentro de um touro de bronze, que era uma prática também de tortura na época. Um touro de bronze e colocado fogo embaixo. Ele foi assado dentro de um touro de bronze. Antipas, fiel testemunha, é esse Antipas que o Senhor está dizendo aqui. Que aconteceu naquele período lá na igreja de Pérgamo. Também está falando contra aqui a doutrina dos nicolaítas, que era o mesmo aquele que dizia, bom, é o espírito que vai ser salvo, então a carne é ruim, eu posso fazer do meu corpo aquilo que eu bem entender, inclusive promiscuidade e prostituição. Então é isso que o Senhor está falando. Só que a igreja de Pérgamo, num período histórico, escatológico, é a igreja da exaltação do paganismo. Aqui houve uma aliança entre a igreja e o Estado. Foi quando um dos segmentos que havia na época, o imperador percebeu que ele precisava de força contra o Maxêncio, que ele estava disputando o poder na época, Constantino, e se aliou com a igreja. A igreja que antes sofria perseguição e as pessoas andavam de forma para não serem vistas, agora passou a ser uma igreja nobre, uma igreja rica, uma igreja exaltada, e a nobreza que os romanos tinham dentro da liturgia dos nobres romanos passou para dentro da igreja. E aqui nós temos, então, o surgimento da igreja católica. Então, até por volta do ano 600 nós temos isso aí. E é um período triste na igreja da história, aliás, na história da igreja, porque realmente são pouquíssimos os que permanecem fiéis. E aí o Senhor está dizendo para essa igreja o seguinte: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Tiatira. Tiatira significa cheiro suave, é o período da supremacia papal e os pré-reformadores. Então, a igreja de Tiatira, nós vamos ver lá no capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: mas tenho contra ti que toleres a Jezabel, mulher que se diz profetiza, e engane seus servos para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Então, ele está falando sobre quem? Quem é a igreja que trouxe a prostituição? O que foi trazido para o seio da igreja? A mesma adoração que se fazia no paganismo com os deuses, os cananeus, depois os gregos, os romanos, vai ser trazida para o cristianismo sob um novo nome. Agora não é mais Vênus, agora não é mais Diana, agora é Maria. É a mesma idolatria. É isso que é condenado. Isso é a prostituição. É isso que o Senhor está chamando aqui. É essa prostituição que surgiu no seio da igreja. E isso aconteceu na história. Período a partir do ano 600, e vamos até 730, mais ou menos aqui, não. 1517. Esse é o período dos pré-reformadores. Por quê? Tem alguns lá dentro dessa igreja, lá nós vamos ver os restantes que estão em Tiatira. Lá no versículo 24 ele fala sobre esses restantes. São aqueles que se levantaram, e muitos foram mortos aqui, porque se levantaram contra aquilo que estava acontecendo na igreja, porque queriam realmente ter a liberdade das escrituras sagradas. E o que o Senhor diz para essa igreja? Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Vocês estão vendo o movimento do Senhor? Eis que virei, ser fiel até a morte,
até que eu venha. Um movimento. Nós vamos chegar lá. Sardes. Sardes significa canto de alegria, é o período da reforma protestante. Nós vamos ver lá na igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 3. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-te e arrepende-te. Eis que viajarei e virei sobre ti como um ladrão, e saberás a hora que virei a ti. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Esse é o período 1517, período da história, a partir da reforma protestante, onde surgem os primeiros reformadores, onde o povo realmente quer conhecer a palavra de Deus, começa a querer encontrar as escrituras sagradas na maneira como ela é, sem ter a interpretação da igreja, e começam a entender que o justo viverá pela sua fé. E aqui nós vemos um período importante da história, um período que custou muito sangue nossos irmãos também. Muitos foram mortos nas fogueiras da Inquisição, muitos foram perseguidos, mas essa igreja de Sardes, que significa canto de alegria, é um período da história que também já aconteceu. E o que o Senhor diz para ela? Virei sobre ti como um ladrão, ou seja, você não sabe que hora que eu vou chegar. Filadélfia. Filadélfia, nós vamos ver que essa igreja também, que diz o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 3 em diante. Lembra-te do que tens recebido, Filadélfia, versículo 8. 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras que tem diante de ti, te pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, e guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10. Como guardaste a minha palavra, da minha paciência também eu te guardarei, da hora da tentação que há sobrevir sobre o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Filadélfia é um período da história, o nome significa amor fraterno. É o período da história dos grandes despertamentos, a partir de 1730. Nós vamos ver a primeira fase dos grandes despertamentos, Jonathan Edwards, vamos ver os irmãos Wesley, nós vamos ver George Whitefield, depois segunda fase do grande despertamento, vamos Charles Finney, D.L. Moody, Charles Spurgeon, terceira fase do grande despertamento, nós vamos ver William Seymour, nós vamos ver Evan Roberts, nós vamos ver o grande despertar espiritual sendo derramado sobre a igreja. Aqui é um período de grande despertamento. Nós vamos ver desde o avivamento dos irmãos morávios, nós vamos ver um grande derramar do Espírito Santo sobre a igreja na face da terra. E esse derramar foi tão grande, foi tão poderoso, que essa porta se abriu de uma tal forma que aqui surgiu o período das missões mundiais e das missões transculturais. Foi quando a igreja do Senhor saiu ao mundo para levar a mensagem do Senhor. Quando a igreja realmente saiu no despertar da fé. E o que o Senhor diz para essa igreja? Eis que veio sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esse é o movimento do Senhor, e nós vemos essa igreja aqui, final, né? Por último, Laodiceia. Essa é uma igreja que ela não recebe um elogio do Senhor. Vamos lá para Laodiceia, capítulo 3, versículo 14 em diante, nós vamos ver, versículo 15. Eu sei das tuas obras, que és frio nem quente, tomara que fosse frio ou quente, porque é morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que tu és um miserável, pobre, cego e nu. Então, essa igreja de Laodiceia é o seguinte, por que o Senhor fala que ela é uma igreja morna? Porque de Hierápolis a Laodiceia, o local de Laodiceia não tinha água. Eles tinham que trazer de aquedutos de outras regiões. Vinha de Hierápolis uma água que era quente. E vinha de Colossos uma água que era fria. E quando chegava aqui em Laodiceia, essa água ela ficava morna. Só que era uma água que não dá para beber. Como ela era uma água morna, ela causava náusea nas pessoas. E isso que o Senhor está mostrando, realmente aconteceu naquela época, o Senhor está dizendo que aconteceria isso no período histórico. A igreja de Laodiceia é chamada povo de juízo, ela é a igreja mais atual, a igreja da apostasia. Hoje nós convivemos entre duas igrejas. Nós temos os remanescentes fiéis de Laodiceia, que são essas que o Senhor está dizendo que vai guardar daquele dia. E nós temos a igreja
aqui de Laodiceia, de Filadélfia, que nós temos a igreja de Laodiceia, que diz que é rica. Enquanto Esmirna dizia que é pobre, o Senhor diz que Esmirna é rica. Laodiceia diz que é rica e o Senhor diz que é pobre. E essa igreja aqui é a igreja onde eu tenho meus direitos. Onde todo mundo quer ter seu direito. E o Senhor aqui é uma igreja que perdeu o Senhor. Só que para essa igreja, o Senhor está dizendo o seguinte: eis que estou à porta e bato. Todas as igrejas do Apocalipse, nós vamos ver ali, desde a primeira igreja, do início de Éfeso, nós estamos vendo o movimento daquele que anda, do Espírito do Senhor que anda no meio da igreja. Ele conhece o passado, o presente e o porvir. Ele traz a mensagem aos profetas para a nação. Ele traz a mensagem aos profetas para o povo. Ele traz a revelação de Apocalipse para a história. A história, o Senhor é aquele que passeia no meio da história, que passeia no meio da igreja. E como ele passeia no meio da igreja, em cada período da história ele diz: eis que cedo venho, guarda bem o que tens, ser fiel até a morte, eis que venho muito em breve, olha que eu estou chegando. Só que ele, quando chega na última igreja, ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem está na porta batendo está onde? Está chegando ou já chegou? Chegou. E ficou pelo lado de fora. Olhem só, irmãos. Aquele que passeia na história, aquele que passeia todo o tempo, que é dele todo o tempo, e que nos deu conhecimento da sua... E hoje nós andamos sobre páginas da Bíblia. Só não enxerga aquele que não quer ver. Ele está à porta batendo. Nós não temos mais tempo. Essa é a última igreja. Porque depois de Laodiceia, acabou... Não tem mais igreja no livro de Apocalipse. A igreja subiu. Só que quem subiu, será que subiu Laodiceia ou subiu Filadélfia? O Senhor disse que vai guardar Filadélfia. Mas Laodiceia, uma igreja morna, o Senhor disse que tem ânsia. E por isso, irmãos, nós temos que ser fiel ao Senhor. Para que quando o Senhor retornar, não nos pegue desprevenido. Porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá. Então, o que eu tenho a dizer nessa manhã: vigiai, pois não sabei a hora que há de vir o Filho do Homem. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com teu Deus. Irmãos, me perdoem, a hora passou. Era muito grande a lição de hoje. E eu queria concluir, trazer para os irmãos toda essa perspectiva. Falar em 4.000 anos da história em uma hora é difícil. Tá bom, irmãos? Então, eu agradeço a oportunidade e entrego essas palavras em nome de Jesus.